Graça e paz. Bom estar aqui esta noite de louvor, de adoração e de comunhão. E obrigado, pastor, por permitir a nossa vinda aqui, estar aqui junto com vocês. Hoje nós tivemos um tempo juntos, de manhã ou pela manhã, foi muito gostoso, muito bom. E eu estou amando muito esse pastor. Que Deus abençoe, viu? Sua vida. Quanto à igreja, não preciso dizer nada, né? Amo todos vocês. Vocês moram nos nossos corações, muito, de verdade. Mas sem demora, nossa irmã Andréia, por favor, vem aqui à frente. Irmã Andréia é a mulher resgatada das trevas do pecado, das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Irmã Andréia tem servido de bênção para nós, aliás, tem sido bênção para nós ali na PIB, em Espírito Santo do Pinhal, tem enchido os nossos corações de alegria e tem alimentado a igreja com a sua palavra, com o seu testemunho. É com você, minha irmã, eu quero abençoar a sua vida. Fica em pé, levanta, estende a sua mão aqui. Meu Deus, eu quero neste momento abençoar a vida da irmã Andréia. Toma em tuas mãos, usa como um canal de bênção para todos nós aqui e que ela possa ser tremendamente usada pelo Senhor. Eu abençoo, nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quem quer essa Bíblia aqui? Pastor, pode usar ela? Pode usar? Pode usar? Sabe por quê? Eu prefiro essa folhinha branca. Enxergo melhor. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar de volta aqui, irmãos. Alguns eu me recordo, parece que tem alguns que são membros novos. Mas, de qualquer forma, é motivo de alegria a gente conhecer mais um povo que vai morar no céu. Né? Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia na epístola aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Cheguei do trabalho hoje, minha cachorra estava afoita para me receber, as duas. Uma delas bateu a cabeça na minha boca. Estou meio beiçuda, com a boca torta. Não tem a boca torta não, viu, irmãos? Fiquei com a boca torta. Falei, mas nós vamos de boca torta tudo. Amém, irmãos? Todo mundo encontrou? Romanos 8, verso... Eu sou estabanado, quase que eu caio aqui já, ó. Tropeçando aqui. Romanos 8, verso 37. Romanos 8, verso 37. A palavra de Deus diz assim: Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, talvez alguns de nós tenham chego aqui hoje e não tem algo bom assim, aparentemente, para contar. Aí ao ouvir esse versículo, você pode ter pensado: eu, o mais que vencedor, num culto de vitória, talvez você tenha vindo para buscar a sua vitória. E certamente não vai sair sem ela. Mas talvez você tenha pensado ao ouvir esse verso: mais que vencedor, eu estou mais que perdedor. Eu perdi meu trabalho, meu carro quebrou, estou com dívida para pagar. A minha família está um caos. Meu casamento está falido. Mas a Bíblia diz que seja sempre todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se Ele falou que nós somos mais do que vencedores, eu fico com o que Ele falou e não com aquilo que os meus olhos veem. Desde a antiguidade, irmãos,
havia os Jogos Olímpicos. E eram eventos grandes. E o apóstolo Paulo, diversas vezes, ele usa esta linguagem para falar sobre os Jogos Olímpicos, sobre as maratonas. Ele usa como analogias, metáforas, para falar, se referir à vida cristã como uma corrida da fé. Ele usa muitas vezes para se referir ao crente como um atleta. Ele fala sobre altura, ele fala sobre corrida, ele fala sobre soco. Então ele usa várias linguagens que nos lembram os Jogos Olímpicos, as maratonas olímpicas. E tudo começou na Grécia Antiga, em 776 antes de Cristo. Então, certamente por isso o apóstolo Paulo usa essa linguagem do atletismo. Por conta das competições que havia na Grécia Antiga. E hoje, o que o Espírito Santo quer falar conosco? Que desde o momento que Deus nos concedeu vida, nós ingressamos numa maratona. Mas eu não estou me referindo a nenhuma dessas maratonas que tem em Berlim, em Chicago, em Boston, que são uma das maratonas maiores que existe no mundo, em Nova York, em Tóquio. Eu estou falando da maratona da vida, da jornada cristã. É sobre essa maratona que o Espírito Santo quer nos falar esta noite. E esse verso de Romanos fala que nós somos mais que vencedores. E muitas vezes, teólogos, exegetas, estudiosos, aplicam esse versículo fora de contexto para decretar bênçãos, todas as sortes de bênçãos. Só que o contexto está falando que a gente é mais do que vencedor sobre a tribulação, certo? Sobre o sofrimento, sobre a angústia. Está falando sobre isso. E o que nós compreendemos através disso? Compreendemos que o crente, ele não está imune de problemas. Mas em todas as situações, por mais adversas que seja, o Senhor está passando conosco no meio delas. Então, a partir do momento que Deus te concedeu vida, Ele colocou um bastão em suas mãos. Você ingressou na corrida. Certo? Maratona chamada vida. Corrida da fé. Certo? Só que muitas vezes, no decorrer da vida, nós depositamos a nossa fé em coisas erradas, em deuses errados, em lugares errados. Não é isso que acontece? E muitas vezes, nós entramos nessa maratona para ganhar a medalha de prata. O que significa a medalha de prata? A vida terrena. Tem muita gente trocando a vida eterna pela vida terrena. E nesse texto de Romanos, fala que assim como... Pode tomar uma água dessa aqui? Que assim como numa corrida nós temos adversários, o Espírito Santo me mostra nesse texto que nós temos adversários espirituais também. E são 3 adversários que eu vi nesse texto aí. A carne, certo? O pecado, certo? E a morte. São os 3 adversários que eu vejo nesse texto. Para participar de uma corrida, irmãos, primeira coisa, a gente tem que colocar em mente o que diz lá em Zacarias 4:10. Não despreze
os recomeços. Algumas traduções falam o dia das pequenas coisas. Algumas traduções falam não despreze os pequenos começos. Às vezes as pessoas um dia querem tudo. Hoje eu vou começar a orar, eu vou dar uma virada na minha vida espiritual. Chega de sempre ceder à tentação. E no outro dia já está lá, caído de novo. Então a pessoa às vezes quer tudo numa vez só e acaba não fazendo nada. Então nós aprendemos que nós temos que começar devagar. Uma vez eu estava tentando perder uns pesos. Falei, não, eu vou emagrecer. Começar a fazer academia. Agora eu vou pegar firme. Comecei uma semana, 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses. Não, preciso mortificar essa gordinha que está aqui dentro, mas não conseguia. No fim, abandonei tudo. Tá eu aqui comendo de novo, meio gordinha de novo. Então nós temos que ter em mente que a primeira coisa, quando a gente vai participar de uma maratona, a gente tem que ter objetivo. Primeira coisa, objetivo. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é que eu vou deixar de ser carnal, vou ser mais espiritual, vou me dedicar mais às coisas de Deus. Deus colocou no meu coração o meu chamado e eu fico resistindo a Ele. Então, primeira coisa, estabelece o objetivo, Senhor. Eu não estou falando de coisas materiais agora, estou falando de coisas espirituais, porque se a sua vida espiritual estiver bem, ela vai refletir na sua vida material. Coloca isso na sua cabeça. Não inverte a ordem das coisas. Então, a primeira coisa que nós temos que estabelecer numa corrida, na corrida da fé, é o objetivo. E você tem que estabelecer dentro de si, se você está afim do cordão de prata ou do cordão de ouro. Lembra que eu falei dos jogos antigos, na antiga Grécia, das maratonas olímpicas? Lá valia sempre uma coroa com louros. Mas aqui, no decorrer desse texto, a gente vai entender que não vale a pena, irmãos, trocar o cordão de ouro pelo cordão de prata. Sabe por quê? Em Mateus 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Nós, na corrida da fé, temos que ter disciplina, estabelecer um objetivo e nos esforçar. Mas se esforçar como? Se a Bíblia fala que Deus já nos deu vida eterna, salvação de graça. Você faz um quadro. Você já viu naquelas Olimpíadas, naquelas corridas de atletismo, São Silvestre, que às vezes a pessoa já ficou lá para trás. A pessoa já nem está concorrendo mais à vitória. Mas ela insiste em terminar o trajeto, o percurso. Às vezes ela chega cansada, exausta, desidratada. Mas ela termina o percurso. A Bíblia nos ensina a ter perseverança e terminar o percurso. Você pode estar falando para mim, ficar pensando agora com você mesmo aí. Mulher, você não tem noção, eu estou me arrastando na fé. Eu estou enfrentando uma luta muito grande. Eu estou sendo tentado de todas as formas. E eu não duvido disso, irmãos. Porque eu me converti em 2010. Vai fazer 13 anos que eu me converti a Cristo. E se eu falar para os irmãos que a partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo, acabou todos os problemas, e que tudo começou as mil maravilhas, eu não estaria sendo honesta. Eu não estaria sendo honesta. Pelo contrário, desde que eu entreguei minha vida a Cristo, eu enfrentei preconceito dentro da igreja. Porque quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu cheguei na igreja usando cueca. Cheguei com um moicano na cabeça. Eu tinha um problema sério de ficar em bar, bebia, usava droga. Então você faz o quadro. Aquela menina entrando na igreja, com a calça caindo, aqueles tênis ficando alto, um moicano na cabeça, piercing na boca, piercing no olho.
cueca aparecendo até o meio da bunda. Perdão a palavra. Mas não é assim que andam por aí? Não tem nenhuma criança aqui, né, irmãos? Eu quero crer que nós estamos tratando com pessoas espirituais. Não é isso que a gente vê no mundo? Então foi dessa forma que eu cheguei na igreja. E não é assim a salvação, quando ela é progressiva. Enquanto você viver nessa terra, você vai passar por um processo de libertação. Não é assim, ó. Pim, cresce teu cabelo. Começa a andar igual a mulher. Começa a pintar a unha. Começa a colocar um vestido. Não é assim. Não é assim. E a igreja falha muito nisso. Sabe por quê? Porque às vezes a igreja ela está desprezando aqueles pequenos começos. A libertação não acontece assim, ó. Cabelo crescido, casada, filho, marido, roupa feminina, ou se sendo homem, roupa masculina, não é assim. É como se a gente começasse a aprender a se comportar novamente como aquilo que Deus criou a gente para ser. Você começa a aprender de novo. Eu lembro que quando eu comecei a ir na igreja, eu resistia, falava assim, eu não passar esmalte, jamais. E às vezes tinha aquela pressão em cima de mim, sabe? Às vezes eu encostava para conversar com os jovens, já encostava 5, 6 diáconos perto de mim, de olho assim, tipo, vai perverter o resto. Complicado, né? A gente sofre, isso doía. Sabe por que doía? Porque o Espírito Santo faz uma obra que ninguém jamais poderá fazer. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Você pode cansar, meu filho, cansar de vir em cima do altar e ficar jogando indireto para a pessoa. Você mira num, derruba 6, 7 e mata. Você pode cansar, pode pressionar, pode cansar. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque eu nasci num lar cristão, meu pai era presbítero, diácono da igreja. E quando eu saí para minha adolescência, falei para meu pai assim, não vou mais ser crente. Não quero mais ser crente e você não pode me obrigar, porque nem Deus me obriga. Não quero mais. Você quer ser crente? Seja você, eu não quero mais. Eu tinha o cabelo até aqui no meio das costas. Saí brigado com meu pai, cortei o cabelo, vim com o cabelo aqui. Meu pai ficou triste, meu pai achava lindo meu cabelo. Cortei. Aí eu comecei a sair. Conheci umas meninas que faziam futebol. E a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece de bem. Para mim eu estava indo para o esporte. Algo bom, inofensivo. Só que eu esqueci que eu tinha um adversário ali. A carne, o pecado e a morte. São os 3 adversários. Sabia que esses 3 adversários têm técnico? Quem que é o técnico? Satanás. Entendeu ou não? E eu comecei ali a participar dos jogos de futebol. O nosso time em Pinhal era tudo menina de 15, 14, as mais velhas 17, 22 anos, elas eram as mais velhas que tinha. E nós começamos a jogar com as meninas. Pode desligar isso aqui? Tá escutando? Eu falo muito alto. Tá certo. Desculpa. Aí eu comecei a jogar futebol. Então aparentemente eu estava praticando um esporte. Tinha me rebelado contra o meu pai. E nesse dia que eu falei pro meu pai que eu não queria saber mais de servir a Deus, que eu não queria saber mais de ir na igreja, meu pai pegou eu pro braço e falou assim, só um momentinho, senta aqui. Só tem uma coisa para falar para você. Só uma coisa para falar para você. Aí ele leu, acho que aquele verso de Ezequiel, ou Jeremias, se eu não me engano, que fala assim, ó, por causa da tua arrogância e porque a tua soberba subiu até as minhas narinas, eu vou colocar um anzol ou um freio na sua boca e vou te puxar até você voltar para o lugar de nunca você devia ter saído. Meu pai profetizou essa palavra para mim, falou, só isso que eu tenho que falar para você. E eu levantei rapidinho e disse, que estou aí com meu pai, nada, vou embora. Fui embora pro mundo. Fui embora. Me rebelei. Aí depois passou uns dias, comecei a jogar futebol. Aí as meninas do time de Piara, tudo menina novinha, elas começaram a ir para Poços de Caldas, Pirassununga, Jaguariúna. E lá era tudo mulher de 30 anos, 38, 28, tudo mulher mais velha. Então às vezes ficava um banheiro de frente com o outro,
Eu vim aqui para pregar, o pastor falando para mim que tinha que contar o testemunho. Era para pregar que eu vim aqui. Mas o testemunho é uma pregação, né? Aí os banheiros ficavam de frente um com o outro. Então, o banheiro nosso ficava tudo aberto, porque era tudo meninada. E a gente tinha tanto, assim, pudor, as meninas mais novas, assim, que a gente entrava cada um no seu banheiro, né? E trocava, já dava lugar para outro, tudo com a porta fechada. E quando a gente ficava ali fora, naquele aberto do banheiro ali do vestiário, nós ficávamos olhando a porta de frente com o nosso vestiário do vestiário do adversário. Então a gente via as meninas mais velhas, as moças, mulheres mais velhas se beijando. Aí nós ficávamos, olha lá, estão beijando, olha lá, duas meninas. E foi assim que Satanás começou a colocar a semente, assim, ó. Sementinha da curiosidade. E a Bíblia fala que na nossa carne não habita bem nenhum. Neste momento, irmãos, nós sabemos que os Jogos Olímpicos, eles têm regras. Tem regras para você participar deles. Quando você vai participar do atletismo, por exemplo, você não pode invadir a raia do seu adversário. Certo? Você tem que correr na sua raia. Neste momento, eu invadi a raia do pecado. Eu invadi a raia da carne. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem pagamento. Tem pagamento para quem serve o pecado. Às vezes não acontece nada no primeiro momento. E Satanás vai dando corda. E Satanás vai dando corda. E vai te levando, e vai te levando. E Deus permite. Porque Deus quer, tratar. Não tem nada melhor que o tratamento de Deus. Em Romanos fala que Deus entregou o homem às suas paixões infames. Não tem nada pior do que um pai quando fala para o filho assim, faz o que você quiser. Quer fazer? Faz. Entrega, vai, faz o que você quiser. Este filho provavelmente vai querer comer só o que não presta, vai querer só jogar videogame, só diversão. Este filho provavelmente vai crescer um delinquente, porque não tem o pai ali para corrigir, não tem o pai para puxar a orelha. O homem sem lei, ele se destrói, ele não tem limite. E por que é tão difícil? Por que é tão difícil a gente viver pelo Espírito? A Bíblia responde, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito é novo, dentro de um corpo velho, corrupto. Um dia nós receberemos um corpo novo, incorruptível. Mas por enquanto é um Espírito novo, dentro de um corpo velho. Então a primeira coisa, na luta da fé, na corrida da fé, quando ingressamos, tem um objetivo. Segundo, disciplina. Alvo. Você tem que estabelecer um alvo. Eu quero a coroa da vida. Eu quero a coroa de ouro. Não importa se eu estou enfrentando todo tipo de barreira, obstáculo, que diz aqui em Romanos, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Não importa, eu vou terminar o percurso. E por que eu devo terminar o percurso? Porque o nosso técnico, o Espírito Santo, o nosso técnico, o Espírito Santo, ele enviou um atleta de elite, o atleta, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o mais veloz de todos os atletas. Você já viu aquela corrida de revezamento? Olha para o passado. Vê Abraão, vê Moisés, vê José, Davi. Todos eles passando o bastão um para o outro, de geração em geração, até tocar outra geração, passava o bastão. Não é uma corrida de revezamento? Corria, passava o bastão, o outro continuava a corrida, passava o bastão, o outro continuava a corrida, uma corrida de revezamento até tocar outra geração. Não é isso que aconteceu? E acerta onde está esse bastão hoje? Está na nossa mão. Nós temos que terminar essa corrida. E por que nós temos que terminar essa corrida? Porque lá na linha de chegada, o atleta mais veloz, aquele que teve toda a disciplina, aquele que não se alimentou dos pratos da carne,
que não sentiu atração, pode ter sido tentado, mas não cedeu a nenhum dos adversários, nem o pecado, nem a carne e nem a morte. Pelo contrário, ele triunfou sobre todos eles. E ele está lá na linha de chegada, falando assim, ó: por que vocês estão preocupados? Eu sei que você está cansado, que você está fadigado nessa corrida da fé. Eu sei que muitas vezes os próprios integrantes da sua corrida, da sua equipe, ficam olhando quando você cai. Ficam torcendo para você cair. Só pelo egoísmo. Falar, não falei? Não falei que aquele irmão lá estava com o pezinho no pecado? Outro dia eu fui pregar na igreja, na Assembleia de Deus. E Deus ministrou ao meu coração: irmãos, nós somos chamados para fazer discípulos. E não para ser pescadores de almas. E não caçadores de pecadores. Nós estamos jogando na mesma equipe. Não tem importância se um corre mais do que o outro. Porque nós estamos no revezamento. E se o irmão caiu, a Bíblia fala assim, ó: se o meu justo cair 7 vezes o Senhor o levantará. E por que eu estou falando isso para os irmãos hoje? Porque vocês pensam que é fácil você sair de uma vida de 13 anos do homossexualismo e depois de repente você ingressar no corpo de Cristo, na eclesia da igreja, no corpo eclesiástico, você aguentar olhares de julgamento. Tem vezes que você está com jovens, mulheres, e os pais chegam, encostam ou puxam de perto. Não é fácil. Eu não vou mentir para ninguém, não é fácil. E o cristão, quando tem que ser cruel, perverso, é pior do que o ímpio. Pior do que o ímpio. Ele é fariseu, ele age com maldade. Lembra que Jesus fala? Você está na porta, você não entra e não deixa ninguém entrar. Então nós estamos jogando na mesma equipe. Nós estamos participando da mesma corrida. Se um está machucado, se um tropeçou na barreira, caiu, se for preciso, carregue ele no braço. Volta para trás. Se ele correu mais que você, se alegra, porque a vitória dele é sua também. Vocês são o mesmo corpo. Entendeu ou não? E coloca uma coisa no coração de vocês: se o Espírito Santo não fizer, a sua indireta, a sua pressão não vai fazer. Aquilo que teus olhos estão vendo está te ferindo. Você está vendo seu filho indo para o lado do homossexualismo, indo para a droga, para o alcoolismo, para a criminalidade. Não fica pressionando ele demais, não. Sabe por quê? Porque às vezes Satanás pode trabalhar na mente dele e fazer ele pensar: eu não consigo ser o que meu pai e minha mãe querem. Aí ele entra na depressão, ele quer dar o fim à vida dele. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele faz uma obra no íntimo. Então dobra o seu joelho e ora. Ora. Ora, o Espírito Santo intercede por nós. Muitas vezes nós não sabemos como orar. A gente nem usa as palavras certas. Mas o Espírito Santo, aquele que sonda corações, prova mentes, que perscruta as profundezas de Deus. Aquele Espírito que enviou Jesus. Aquele Espírito que estava atuando nos bastidores, dando poder para Jesus ressuscitar mortos, transformar água em vinho, multiplicar pães. É esse Espírito que vai fazer a obra na tua casa, na tua família. É esse Espírito, o mesmo Espírito que estava lá executando quando foi criado os céus, a terra e tudo quanto está nos céus e tudo quanto está na terra. O que é difícil demais para Deus? E eu vou te falar, quando o Espírito Santo faz a obra, aí, meu filho, é o Espírito Santo que não te deixa cair da graça. Porque você acha que na caminhada cristã eu nunca tive oferta, eu nunca fui tentada? Fui muito tentada. E sou até hoje. Se não for no homossexualismo, vai ser no domínio próprio. Vai ser de não fofocar da vida dos outros. Vai ser de não ficar cobiçando as coisas dos outros. Às vezes a igreja trata o homossexualismo como se fosse um pecado extraordinário. Nossa, é pior do que os outros. Não é. Não é. O pecado é pecado em todas as esferas.
É tão ruim o homossexualismo como é o adultério. É tão ruim o homossexualismo como é a inveja. É tão ruim o homossexualismo quanto é a pornografia, a malícia. Passou a régua, irmãos, ó. Todo mundo na mesma estatura, na mesma posição. O que é relevante aqui, nítido aqui, que salta para fora? A graça, o amor de Deus. É isso. Nós estamos na mesma corrida cristã. No mesmo percurso. No mesmo percurso. E Cristo está lá na linha de chegada. Vem, pode caminhar, está difícil, tá com a perninha quebrada. Vem arrastando. Está desanimado, está desmotivado. Vem arrastando. Vem devagar. Eu fiz todo o necessário, eu consegui ser mais veloz que vocês. Eu estou aqui na linha de chegada. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, a coroa da vida eterna está aqui na minha mão. Só chega aqui para mim, para vocês virem gozar comigo da vida eterna. Eu já conquistei para vocês. Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão angustiados? Eu já conquistei o prêmio que vocês querem. Está aqui, ó. Você só precisa ingressar nessa corrida cristã, na corrida da fé, entregar a vida para Cristo. Você ter direito a essa coroa da vida aqui, está comigo. Pode vir sossegado, está comigo, descansa o teu coração. Foi isso que Cristo fez por nós. Lembra que eu falei das regras, né? Em 2 Timóteo 2,5 diz assim, ó. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Que é aquilo que eu falei, para não ultrapassar a raia do pecado, da carne, da morte. Certo? Cada um fica na sua raia. Fica na regra imposta pela federação. Tem mais um adversário que fala aí que eu esqueci, o mundo. Não estou falando do cosmos, do espaço. Estou falando do sistema do mundo. O sistema do mundo hoje, irmãos, ele está indo completamente contra os princípios de Deus. E muitas vezes eu trabalho com vários cristãos. Muitas vezes o que a gente vê é o cristão tomando conselho com o ímpio, invertendo as coisas. Sabe? O ímpio fala de horóscopo e fala assim, acho que é mesmo. Nossa, você sabe que é verdade que você falou do horóscopo, meu dia não está tão legal hoje. Deve ser ascendente mesmo, né? Você entendeu? Às vezes o ímpio fala assim, ó, minha mãe, que nem tem uma moça que trabalha comigo, né? A mãe dela faleceu. Esse dia eu estava ouvindo a conversa dela, porque ela é espírita, né? Então ela crê que ela falou com a mãe dela no centro. E a gente escuta a pessoa falando, nossa, sabe que... será que falou mesmo? Às vezes falam, puxa vida. A pessoa conheceu a palavra. A pessoa sabe que a palavra diz, e aos homens está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, aguarda o juízo. Mas a pessoa fica lá. Aí a pessoa às vezes tem um filho que é homossexual. Aí o filho fala assim, ai, Deus é amor. Aí o crente fica meio assim mesmo. Nossa, fiquei com uma raiva, aquele irmão veio fazer uma visita para mim e fica dando indireto pro meu filho. Deus é amor mesmo, não despreza ninguém. Deus é amor. Mas a Bíblia fala em Romanos que essas pessoas que cometem tais coisas são dignas de morte. Deus é amor, misericórdia, mas Deus também é juízo. Deus é justiça. Então tem regra para você participar da corrida da fé. Não é de qualquer forma. Para você participar da corrida da fé, você também tem que ter as vestimentas corretas. Você não pode ir com pullover participar da corrida. Vai pesar, vai dar calor, não vai? Não são roupas leves que a gente participa de uma corrida, de uma maratona. Então nós temos que nos vestir de santidade. Não tem como você conseguir chegar ao final do percurso sem santidade. Não tem como. A carne, ela faz promessas vazias, irmãos. A carne, ela nos ilude. Lembra que eu falei lá, na parte do banheiro lá? Satanás começou a colocar sementinha de curiosidade em mim. E começou a ir me levando, me atraindo. Sabe? Como um rato vai atraído pelo cheirinho do milho.
Aí ele vai no chumbinho, sentindo o cheirinho do milho. Quando ele está lá comendo, pá, ratoeira na cabeça, ou o chumbinho dentro dele fazendo efeito. E é isso que Satanás faz com nós. Muitas vezes Satanás tem mais paciência de pescar as almas do que o próprio cristão. Ele vai indo devagarzinho, assim, paciente, dando a isca certa. Ele lança uma isca, depois lança outra, depois lança outra. E a Bíblia diz que para ele já está traçado o destino dele. Não tem mais jeito. Então o que ele quer fazer agora? Fazer a gente desistir do nosso destino, que é a vida eterna. Para ele não tem mais jeito. E assim foi. Fiquei 13 anos no homossexualismo, na droga, nos bares, na bebedeira, na bagunça. 13 anos foi passando. 13 anos. Aí um belo dia eu estava namorando a menina aqui em Santo Antônio de Jardim, e uma esposa do pastor, a mãe da menina era evangélica. E a esposa do pastor sempre ia lá evangelizar nós lá. E eu falava, nossa, eu odeio esse povo cristão. O povo insistente, viu? O povo chato, tira o dinheiro deles pra você ver que vocês vão ser cristão. E ela tinha uma paciência comigo, tadinho. Tratava eu no maior amor do mundo. Do mundo não, do céu. E assim foi, até que eu ficava sempre na casa dela ali no jardim. Um dia, a mãe dela falou assim, vamos, Aline, comigo na igreja? Ela falou assim, então vamos, Andréia. Só para agradar a mulher do pastor, ela é boazinha com nós. Eu falei assim, eu não quero ir. Não, vamos, só que como eu estava na casa delas, né? Eu falei assim, eu vou, como é que eu vou ficar sozinha aqui na casa dos outros? Tem que ir, né? Fazer o quê? Como é que eu vou ficar aqui? Aí fui, fumando meu cigarrinho, acendi o cigarro, passei ali no bar do Nego, comprei uma cerveja. E fui bebendo a cerveja, fumando meu cigarro, até a porta da igreja. Chegou lá, virei tudo, entrei, sentei lá no último banco, revoltado, porque eu tinha que ter ido lá. Sentei no último banco, e aquela palavra, pregando, Deus falando. A própria palavra, ela encontra o eleito, irmãos. Entendeu? Eu posso sentar lá no último banco, eu posso estar numa ilha. A nossa função é só profetizar a palavra. Só. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Um versículo que você postar, uma palavra que você falar, dirigida pelo Espírito Santo, essa palavra vai encontrar o caminho e vai fazer efeito no eleito. É a palavra que encontra o eleito, que traz ele. Eu lá no último banco lá, não queria ir. E a palavra como flecha, germinando aqui, ó. Ela foi lançada. Saí de lá, outro domingo, vamos de novo, só para agradar o menino. Vamos. E fui de novo. E alguns domingos indo. Quando chegou, depois de uns 2 meses, eu indo contrariada, com raiva, no puro ódio. Eu estava vindo com ela trabalhar pro Pinhal. Peguei e falei assim, não quero namorar mais não. Na moto, na estrada. Já tá dando hora para ir embora? É porque eu falei que eu não queria contar o testemunho. Aí, eu peguei e terminei com a menina. É verdade. Aí eu terminei com a menina no meio do caminho. Falei, não, vamos largar a mão. Sanés, parece louca, no meio do caminho dirigindo. Você tem outra pessoa? Eu falei, não tem ninguém, eu não quero mais namorar. Mas por quê? Porque eu não quero mais namorar. Largamos, acho que foi numa segunda-feira. Na quinta-feira já peguei a galera lá do Barulho e saímos para Gandaia. Quinta, sexta, de sexta para sábado, fiquei na Gandaia a noite inteira. Tomando vodka, usando cocaína a noite inteira. Quando deu 7 horas da manhã, a droga acabou, começou a me dar overdose. 7 horas da manhã. Eu lembro até hoje que eu escutava uma amiga minha falando assim, André, não vai trabalhar hoje não. Se eles mandarem você embora, você mora lá na minha casa, fica de favor lá, eu sustento nós até você arrumar outro serviço. Mas não vai trabalhar não. Larga a mão de tudo. Fica aqui, por causa da droga. Por causa da droga. A cocaína, ela causa um bem-estar na gente, que a gente quer ficar ali. A hora que o efeito passa é a dor da morte. Você quer de todo jeito acabar com a sua vida. Todo jeito, você quer dar um fim naquilo, porque você gastou dinheiro que você não podia. Você se sente um lixo. Você se sente um trapo usado. Parece que Satanás chupou você a noite inteira como uma laranja e jogou só o bagaço no chão.
Isso é um trapo, um lixo. E 7 horas acabou. Acabou tudo. Aí a menina falou assim, vamos lá dormir na casa da minha sobrinha. Falei, vamos lá. Chegou lá, comecei a passar mal. Comecei a passar mal, a língua enrolar. Comecei a babar uma plasta branca. Suava igual um porco, velho. De pingar aqui no nariz, ó. De pingar. Eu tava com a calça, colocava a mão assim na calça, ficava 5 dedos. De tão suada que eu tava. Aí eles pegaram, levaram no banheiro, arrancaram tudo minha roupa. Olha que humilhação. Me deram um banho de água fria. E eu passando mal, minha língua enrolando, não conseguia. Me acelerou o coração. Aí eles fizeram uma sopa de macarrão lá, colocaram na mesa, eu não conseguia comer. Saí tirando todo mundo da sala, eu não conseguia respirar, procurando ar. Aí eles pegaram eu de novo, jogaram eu debaixo do chuveiro de novo, pelado, água fria em cima. E aquela situação piorando. Teve uma hora que eu saí correndo, fui lá fora no quintal sozinha, quadradinha assim de quintal, deitei de conchinha no chão, a dor parecia que torcia, assim, tanto que doía. E eu suando, minha língua enrolando. Aí eu comecei a lembrar, sabe? Não conseguia respirar, com dificuldade de respirar, ficava de concha no chão, assim, não vinha, não tinha ar, parecia que o fôlego de vida se fechou pra mim. Não tinha, parecia que ficou aquele abafado. Aí eu comecei a pensar que todas aquelas pessoas que estavam à minha volta não podiam fazer mais nada por mim. Fugiu do controle, eu estava partindo. Aí eu peguei e comecei a falar, eu não falava palavra, eu só mordendo a língua, assim, eu falava assim, Jesus, tem misericórdia de mim, se o Senhor me der a oportunidade de sair desse estado, eu vou te servir. Jesus, me socorre, tem misericórdia. Jesus, me socorre. Se o Jesus que a minha mãe falava, o Jesus que eu ouvi na igreja, existe, me socorre, por favor, Jesus. Não me deixe morrer assim, que eu sei que eu vou para o inferno, que eu estava fazendo tudo que era errado. Jesus, por favor, clamando. Mas tudo assim, mordendo a língua. E deitada de conchinha, na frente do meu rosto. Fezes de cachorro, urina de cachorro. Mas na hora que você está morrendo, bem, você não está nem aí para isso aí. Você não está nem aí, você só quer um socorro. Eu não estava nem... E fiquei passando mal assim umas horas. Fiquei passando mal. Aí eu pedindo socorro para Jesus. Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Me tira desse estado. Depois de algumas horas eu senti uma frestinha de ar aqui. Bem fraquinha. No meu nariz. Naquele momento eu lembrei da palavra que meu pai falou. Que ele ia colocar um anzol e me puxar de volta. Para um lugar que eu nunca devia ter saído. No domingo, irmãos, eu fui para a igreja, entreguei minha vida para Cristo. Eu ainda não queria ir, porque eu estava indo no jardim. Quando chegou no domingo, à noite, fiquei o dia inteiro brigando com Deus. Não, eu lembro do que eu falei para o Senhor. Lembro. Deixar de fumar, deixar de usar droga. Mas homossexualismo não vou deixar não. O Senhor quer tirar tudo de mim também? Não vou deixar não. Aí eu peguei, fiquei enrolando, discutindo com Deus o dia inteiro. Quando deu 7 horas da noite, falei assim, o quê? Vou para a igreja. Falei, não vou no jardim, mas eu vou aqui mesmo na esquina de casa. Eu achando que eu estava guiando Deus, é Ele que estava me guiando. Por que eu ia na igreja que a menina que eu namorava estava? Aí eu peguei, fui na esquina de casa mesmo na igreja ali. Aí cheguei lá, o pastor na porta. Eu peguei e falei, não vai ter igreja hoje, né? A porta está fechada. Ele falou, não, aqui começa 7h30, pode entrar e guardar lá. Eu falei, eu não quero ficar. Quando eu entrei lá dentro, o pastor subiu no altar a palavra. Os céus, em Deuteronômio 18, 30, 29, 30. Os céus e a terra tomo como testemunhas contra ti, que tenho proposto entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolhe, o Espírito Santo dá um toquinho, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz e achegando-te a Ele, porque disso depende a tua vida e a tua longevidade. Aí eu falei, Senhor, na primeira oração que eu fiz na minha vida dentro da igreja ali, eu falei, Senhor, hoje eu estou escolhendo a vida. Eu escolho a vida. Só que o Senhor me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Aí no final do culto, aquela igreja não fazia os apelos, sabe? No final do culto eu lembro que eu fui lá na frente, parecia que foi o maior percurso que eu percorri na minha vida, porque parecia que meus passos estavam até pesados, parece que tinha até broco na minha perna, a carne não quer ir. Aí eu cheguei lá na frente e falei pro pastor, eu quero entregar minha vida para Cristo, o que eu faço? Ele falou, você quer? Eu falei, eu quero. Ele falou, fazer uma oração para você. Daí fez oração, falou assim, se um dia assim, ele falou, se um dia assim, a irmã sentir de tirar esses piercing assim, porque
Agora você é casa do Espírito Santo. Então você gostaria que alguém chegasse pregando prego na sua casa? Eu falei, tem sentido. Ele falou, então, se um dia você resolver. Eu falei, tá bom. Daí chegou na porta da igreja, já tirei tudo ali, joguei no meio do caminho tudo. E fui subindo o morrinho de casa. Falei, Senhor, daqui agora, eu não volto mais para trás. Foi no momento que eu ingressei a corrida cristã, a corrida da fé. E esse bastão está nas minhas mãos, irmãos. E enquanto eu viver, enquanto eu estiver nesse mundo, o legado que eu quero deixar é o legado da palavra. Este é o legado, o amor pela palavra. Eu sei que eu estou aqui, não é por causa de mim mesmo, não é porque eu sou mais bonitinha, não é porque eu sou mais boa que ninguém. Eu sou tão pecadora quanto todos que estão aqui. Se eu estou aqui ainda na presença de Deus e não cair, é porque a graça como um imã está me sustentando. Só por isso. Só por isso. Eu vou encerrar. Aí, ó, a pregação ficou tudo aqui. Vocês vão embora com o testemunho hoje. Deixa essa pregação para o próximo dia, completa. Porque senão nós vamos ficar aqui até que hora. Mas eu quero deixar para os irmãos o seguinte. Jesus já nos deu a vitória. Todo esse percurso está no propósito de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando na sua casa. Mas eu sei que por pior que seja a situação, essa pior situação, Deus vai transformar o mal em bem. Para que a pessoa tenha um testemunho para contar. Você não vai estar sempre aqui. Vai ter uma hora que você vai ter que bastar o bastão para a nova geração que você vai tocar. E essa nova geração vai ter que ter ex-homossexuais, ex-adúlteros, ex-ladrões, ex-assassinos. Vai ter que ter. Entendeu ou não? Só que coloca uma coisa na sua cabeça e descansa. A partir do momento que o Espírito Santo faz a obra, aqui dentro, ó, essa pessoa foi enxertada no solo de Jerusalém. Nada dessa vida aqui mais atrai ela. Nada. Porque os olhos dela estão fitos lá no céu. Ela está de olho na nova Jerusalém celestial. Não está nem isso aqui. Tem um carro bom para andar? Tem. Tem uma moto boa para andar? Tem. Mas se não tiver, nem anda a pé. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Tem casa boa para morar? Mas já morei em casa muito ruim já. Cristo é o meu ouro refinado. Cristo é o meu ouro refinado. Eu posso abrir o armário e não ter nada. O prato do dia ele vai pôr na minha mesa. Você pode ter certeza. O prato do dia ele vai pôr na minha mesa. Porque ele prometeu suprir todas as nossas necessidades, não nossos caprichos. Certo? Eu me sinto